Será que a gente tá vivendo os dias sempre da mesma forma? Será que a gente tá fazendo sempre a mesma coisa? Será que a nossa semana tá sendo sempre só uma repetição? A gente acorda, a gente faz tal coisa, a gente vai pra tal lugar, a gente encontra tais pessoas, a gente se desmotiva, a gente não cuida da nossa saúde, a gente deixa de prestar atenção no nosso corpo, com isso não tem tempo pra família, não tem tempo pro que é importante, e aí simplesmente isso se repete, se repete, se repete, se repete. Então eu quero aqui, com esse nosso exercício inicial, te mostrar um ângulo diferente. Sabe por quê? Muitas vezes, quando a gente pensa, daqui a um ano, no final do ano, lá adiante, quando eu tiver férias, quando eu me aposentar, quando os filhos crescerem, né, eu vou ter mais tempo, daí eu vou conseguir recuperar o tempo que eu tô perdendo agora, né, de não ter tempo com as crianças, não ter tempo com os netos, tô trabalhando demais, não tô conseguindo conciliar a casa. Ou, nossa, agora eu não estou conseguindo prestar nada atenção em relação ao meu corpo, mas quando chegar aquela oportunidade, vou conseguir. A gente tende a valorizar muito o longo prazo e a gente menospreza o curto. O que isso quer dizer? A gente sempre pensa lá no longo prazo, um ano, no próximo aniversário, no próximo final de ano, quando aquilo acontecer, com uma glória. A gente pensa, até lá vai ter resolvido tudo, vai estar tudo certo, tudo bem. E é muito legal a gente ter esse tipo de pensamento. Isso é uma coisa que nos motiva, né? Quando a gente pensa nisso, quando eu tirar as minhas férias, eu vou querer fazer tais e tais coisas. Sensacional, show! Isso é uma coisa que nos dá muito ânimo. Mas o menosprezar o curto prazo é tu pensar que será que a gente tá vivendo os dias sempre da mesma forma? Será que a gente tá fazendo sempre a mesma coisa? Será que a nossa semana tá sendo sempre só uma repetição? A gente acorda, a gente faz tal coisa, a gente vai para tal lugar, a gente encontra tais pessoas, a gente se desmotiva, a gente não cuida da nossa saúde, a gente deixa de prestar atenção no nosso corpo, com isso não tem tempo para a família, não tem tempo para o que é importante, e aí simplesmente isso se repete, se repete, se repete, se repete, a gente fica nessa repetição. E aí, o nosso curto prazo, os nossos dias, as nossas semanas, os nossos meses, eles constroem o nosso longo prazo. E se a gente sempre faz isso, a probabilidade do nosso longo prazo existir é curta. E aí a gente não vai estar vivendo pelas nossas decisões. Percebe aqui? A gente vai estar vivendo pelo que acontece no nosso dia, que muitas vezes não somos necessariamente nós que estamos decidindo. Nessa nossa última quinta-feira foi muito sensacional, me disse que tu esteve aqui com a gente. Mas a gente teve juntos uma aula especial onde a gente falou sobre os 4 caminhos para longevidade. E foi muito sensacional. Eu, inclusive, se vocês que estão aqui com a gente, se vocês estiverem com a gente nessa nossa aula sensacional que a gente teve, dá um alô. Eu quero aproveitar até esse momento que eu fiz essa breve introdução para falar que foi muito sensacional, foi uma energia muito boa. E apesar de eu já estar acostumada a fazer esses encontros ao vivo, essa nossa aula ela foi tão intensa, foi tão legal, imagina, ela durou horas, né? Foi muito conhecimento. E às vezes é difícil eu conseguir manter a minha linha de pensamento e ainda olhar comentários. Então, mas pra ti que comentou, que a gente teve muitos comentários, foi muito sensacional. Depois que a gente terminou a nossa transmissão, eu sentei e eu li absolutamente todos. Eu entrei em contato com vocês. Então, muito obrigada pela interação. Isso nos dá muito ânimo, muita vida. É muito, muito legal mesmo. Muito sensacional. Mas, nesse nosso encontro especial, falando sobre os nossos 4 caminhos para longevidade, 4 áreas, os nossos 4 alimentos principais, que nos fazem viver mais, nos fazem viver melhor, a gente entendeu juntos que quando a gente pensa em longevidade, é muito mais do que a gente pensar só no que a gente come. Lembra disso? Que a gente falou também no como, a forma como a gente traz o alimento para nós, a forma como a gente encara ele, não só o alimento físico, mas o nosso alimento da alma, o nosso alimento mental também. A gente entendeu por vários exemplos, né, do cadarço, da lâmpada, né, do interruptor, que a nossa genética, ela não é o nosso destino. Aquilo que vem a partir da nossa família, isso não é o nosso destino. Ele só vai ser o nosso destino se a gente segue sempre os mesmos padrões, se a nossa segunda-feira é sempre a mesma, se a nossa semana segue sempre sendo a mesma. Mas se a gente resolve dar um basta e quebrar isso, ela não vai mais ser nosso destino. Ela vai ser só algo que tá lá, mas ela não governa, ela não influencia. Porque o que mais importa é o que a gente traz para o nosso estilo de vida. Lembra que a gente falou sobre isso, sobre a epigenética? Lembra? Inclusive, a nossa aula ela ainda está no ar, ela vai ficar até amanhã.
Então, se não assistiu, se tu quer assisti-la de novo, aproveita enquanto ela tá aqui disponível. A gente também percebeu que a gente tem um poder muito grande nas nossas mãos, porque a partir do momento que a gente escolhe fazer essas nossas mudanças de estilo de vida, quando a gente escolhe, quando a gente toma essa decisão de que, legal, eu quero ter resultados diferentes na minha vida, mas eu preciso fazer coisas diferentes. A gente percebeu que o nosso corpo ele é muito grato pelas mudanças boas que a gente faz para nossa saúde. Por quê? Porque todas as mudanças positivas que a gente faz, mesmo que elas não sejam de uma hora para outra, elas não sejam uma mudança abrupta, quando a gente vai colocando micro resultados, vai tendo micro ações e micro resultados, ações pequenas no nosso dia, passos simples, a gente assim vai construindo um novo estilo de vida. E a gente percebeu, a gente falou juntos sobre isso, e eu sei que tu conseguiu entender essa ideia, de que tem muitas coisas que acontecem dentro do nosso corpo que nós não necessariamente vemos acontecer, mas elas estão lá acontecendo. Quando a gente muda o nosso estilo de vida, a gente vê que a nossa pele melhora, a nossa energia melhora, né? O nosso peso fica num peso muito bom, saudável, porque é pro teu corpo. Sensacional. Isso são o que os nossos olhos percebem, a gente vai melhor no banheiro. Mas tem coisas tão pequenininhas acontecendo que tem um impacto muito forte na nossa qualidade de vida e na nossa expectativa de vida. Por exemplo, tu já ouviu falar, sabe as nossas células que a gente tem no nosso corpo, né? Todos os nossos órgãos, a gente é composto por células, milhões delas. E as nossas células, cada órgão passa por um tempo onde as nossas células, elas se reciclam. Algumas falecem e outras nascem novamente. E com todo esse nascer, vamos pensar que é uma nova oportunidade da gente estabelecer a nossa saúde. E a gente viu juntos na nossa aula que em 3 meses, mantendo um bom estilo de vida, a gente consegue fazer renascer, surgir no nosso corpo uma nova leva de células que vão contribuir para a saúde, para o bem-estar, para a independência, para a longevidade que a gente tanto busca, em 3 meses. Uma outra coisa que a gente também viu, o mesmo acontece com os nossos genes, como a gente falou antes sobre a nossa genética, né? Aqui entra também, a gente conseguiu entender que isso também acontece com os nossos genes, por isso que a nossa genética não tem um impacto tão forte assim quando a gente começa a fazer mudanças positivas, quando a gente decide mudanças positivas no nosso corpo. A gente desliga, inclusive, os chamados oncogenes. Já ouviu falar neles? Oncogenes são genes que causam câncer. Então, a gente consegue perceber e a gente vê a partir da epigenética, esse campo da ciência sensacional, que a partir das nossas mudanças de vida, a gente inclusive desativa esses causadores de câncer, protegendo assim o nosso corpo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Da tua experiência de vida, a minha é essa, eu vejo pessoas assim, eu quero saber de ti. Mas tu já teve no teu círculo social, amigos, conhecidos, né, pessoas que tu já ouviu falar, que uma pessoa, por exemplo, descobriu que ela tá com um determinado problema, ela tá com uma determinada doença, um desequilíbrio no corpo dela. E essa pessoa, ela sabe absolutamente tudo sobre a doença. Ela pesquisou, já falou com especialistas, ela já pesquisou no Google, ela já pesquisou no YouTube, ela sabe o que ela precisa fazer, ela sabe quais são os sintomas, ela sabe tudo sobre a doença. Se ela precisar falar para ti, te dar uma aula sobre a doença, ela vai saber, porque ela já pesquisou absolutamente tudo. Tu conhece pessoas assim? Existem muitas. E aí eu te pergunto, essa é uma reflexão que eu faço muitas vezes. Por que às vezes a gente espera que uma doença aconteça para que aí a gente consiga entender o que vem acontecendo com ela? O que ela está causando no nosso corpo? Qual é a forma que a gente pode melhorar ela? Quando a gente fala em prevenção, não é necessariamente a gente só ir fazer um exame para ver se está tudo bem. Mas pensa que a partir das nossas escolhas do estilo de vida, a gente também consegue prevenir. Então imagina se a mesma energia que a gente às vezes gasta, que a gente despende, nesses casos, quando um problema já estourou na nossa saúde, a gente aí começa a pesquisar tudo e começa a ficar, meu Deus, agora eu preciso fazer uma mudança, ela tem que ser rápida. Por que a gente não coloca essa mesma energia para quando a gente quer que uma coisa não aconteça? Para que quando a gente quer decidir o caminho que a nossa vida pode levar? Já parou para pensar nisso? Em qual lado que tu te encontra na moeda? Tu é a pessoa que, nossa, descobriu uma coisa, tá com uma dor, tá com isso, alguma coisa aconteceu no corpo, já vai lá e pesquisa, já sabe tudo e se precisar dar uma aula sobre isso, tu já sabe tudo que tem pra fazer? Ou é a pessoa que já conhece teu corpo e já conhece o que tu pode fazer pra ajudar ainda mais o teu corpo, pra não precisar esperar chegar nesse outro ponto aqui? E aí? Como é que então a gente pode melhorar e pode transformar a nossa vida?